Ruth, capítulo 3, versos 1 a 18. Leiamos o texto sagrado. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Verso 5, respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui e de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Verso 14, ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Senhor querido e amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós não repousamos em poder e sabedoria humanas. Eu e meus irmãos não confiamos em mim para compartilhar a Tua palavra. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós rogamos por Tua assistência, Senhor, para que a Tua palavra seja compreendida, para que os nossos corações sejam alcançados, para que nos encantemos mais uma vez com o Evangelho da graça em Jesus Cristo. É por meio dele que nós oramos, pedindo que o Senhor esteja conosco. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vocês sabem o que é um casamenteiro? Já ouviu falar dessa profissão aí meio que em extinção? Na antiguidade era muito comum em várias partes do mundo, Ocidente e Oriente, que pessoas mediassem os casamentos. Existiam facilitadores da união matrimonial, pessoas geralmente da família, que eram pagas para pensar em como proteger o patrimônio e como formar novas alianças familiares.
O exemplo mais antigo que temos notícia dentro do povo de Deus está lá em Gênesis capítulo de número 24, quando o servo de Abraão vai procurar uma esposa para Isaac. Outro caso está aqui, em Ruth capítulo de número 3. Temos Noemi como uma casamenteira, ainda que de maneira bastante informal e com uma circunstância bastante peculiar. O texto nos diz que Noemi está envolvida na busca por alguém para Ruth, mas não é uma busca meramente por um marido. Ela procura mesmo por um redentor, algum sujeito que a resgate, como vocês aprenderam na semana passada, um Goel, um resgatador, uma figura parentesca de Levítico capítulo 25, que teria o poder de reaver a situação calamitosa enfrentada, agora recuperando a propriedade do necessitado de sua família. Embora muitas versões optem por traduzir Goel como resgatador, o caso da NVI, eu prefiro chamá-lo de redentor, pois esse resgate é feito mediante pagamento, irmãos. É algo custoso, e o nome disso é redenção. Na última semana, vocês foram apresentados a esse aspecto legal da palavra de Deus. Boaz já foi identificado também, capítulo 2, versículo 20, como um Goel, um redentor. Então podemos concordar que a chama foi acesa. As coisas estavam de fato para mudar. E imagino que vocês se lembrem do que aconteceu até aqui. Noemi voltara para Belém de Judá depois de perceber, imagino, os erros que havia cometido. Com ela veio junto Ruth, viúva de seu filho, a qual se comprometeu com ela no cuidado. Comprometeu-se também com o Senhor Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Por fim, comprometeu-se em trabalhar para o sustento do novo lar. Certo? E a Moabita, através do seu esforço, foi parar justamente, ou como o texto coloca, casualmente nos campos de Boaz, quando procurava por trabalho. Lá chegou, se esforçou e recebeu da parte dele favores, pois Boaz ficou impressionado com ela, a conferiu benefícios especiais, e assim nasceu uma linda história de amor. Mas não se esqueça de Noemi. Ao que parece, irmãos, Noemi é a personagem principal deste livro aqui. Porque a história do tratar de Deus no coração de Noemi percorre todos os capítulos do livro, inclusive o capítulo do número 3, que está aparentemente focalizado no amor de Boaz e de Ruth. Nós vamos entender melhor. Mas por ora, perceba que o texto começa e termina com Noemi conversando com Ruth. A história do livro de Ruth é a história de como Noemi saiu da amargura para a doçura na presença de Deus. Ela não é tratada como uma heroína, como um grande exemplo a ser seguida, não. Ela é uma pecadora que está em processo de recuperação, colhendo vários frutos aí dos pecados cometidos, mas progredindo pela graça de Deus. Há progresso em sua teologia, há progresso em sua prática diária, mas isso com altos e baixos, não é algo crescente sem interrupções. Agora olhe para o texto e perceba que na porção selecionada nós temos 3 cenas bem identificáveis. Primeira e a última, como já adiantei, as conversas de Noemi com Ruth, e a segunda sendo o momento a sós de Boaz com Ruth. Tudo isso embrulhado pela busca de um redentor. Se queremos nos manter fiéis ao texto sagrado, penso que devemos proceder com a seguinte mensagem central para hoje de manhã. Nós todos nós, precisamos de um redentor. Que espécie de redentor todos nós precisamos? É a pergunta a ser feita. Porque nem todos nós precisamos de um redentor Goel à luz de Levítico 25, com aquela circunstância especial. Mas em outro sentido, mais expandido,
Todos nós precisamos de um redentor. Que espécie de redentor é esse? Acompanhe, respeitando a estrutura do texto. Em primeiro lugar, versos 1 a 5, precisamos de um redentor que nos traga felicidade. Em segundo lugar, versos 6 a 15, precisamos de um redentor que nos traga proteção. E versos 16 a 18, precisamos de um redentor que nos traga esperança. Olhos no texto, versículo 1. A palavra nos diz que em certo dia, Noemi falou algo para Ruth. Minha filha, tenho que procurar um descanso, um lugar seguro para a sua felicidade. Logo de cara parece haver aqui um avanço considerável, porque até então Noemi estava enfurnada, dentro de casa, de manhã à noite. Na maior parte dos 2 capítulos já trabalhados, ela só esteve pensando em 3 pessoas. Eu mesma e mim. Mas agora nós temos um movimento interessante surgindo. Se lá no capítulo 1, verso 9, ela orou: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. O Senhor conceda um lar seguro, um descanso para vocês. Agora ela se coloca como um instrumento de Deus nesse processo. Ela diz: tenho que procurar um lugar seguro. Noemi para de pensar somente em si e enxerga com mais nitidez a situação de Ruth, que também estava sofrendo. E assim começou a busca por alguém que fizesse Ruth feliz. Atenção a essa palavra. De relance veio à memória Boaz, aquele homem decente, piedoso, que se encaixava justamente como parente próximo, como diz o texto, um goelo, um redentor. Bolou então um plano mirabolante para que o seu objetivo de juntar as 2 partes fosse alcançado. Versos 2, parte B a 4. Esta noite, Ruth, escute bem, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, aí sim, note bem o lugar em que ele se deitar. Ele lhe dirá o que fazer. Em outras palavras, menina, tome um banho bem tomado. Passe aquele perfume do balcão, aquele perfume da Arábia. Vista seu melhor vestido, que está guardado no armário. Prepare-se bem. Por quê? Porque chegando no local pretendido, ela deveria entrar de fininho, desapercebida, quietinha, para que assim purinho, quero acreditar os pés dele enquanto dormia e deitar-se pertinho. Quero acreditar que na perpendicular, esperando que Boaz tomasse a frente quando conviesse. Cá entre nós, irmãos, tá meio estranho esse negócio, não tá não? Você está pensando na mesma coisa que eu. Neste instante, vamos tentar entender como o leitor original israelita daquela época iria entender essa história aqui e quais eram as conclusões que ele ia tirar. Tá? Gênesis capítulo 19 nos conta a sórdida história em que as filhas de Ló, se lembra? Percebendo que não teriam marido, embebedaram e se deitaram com seu pai. De uma dessas relações incestuosas nasceu um bebê. Sabe qual é o nome dele? Moabe. Justamente aquele que deu origem ao povo de Ruth, os moabitas. Então, qual seria a primeira coisa na mente do leitor original ao ler esses versos aqui de Ruth? Lá vem devassidão de novo. Lá vem problema sexual de novo. Pior ainda, porque verso número 5, respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. O texto está cheio de ambiguidade. No português um pouquinho, o original muito. Isso de modo intencional. É como se o autor sagrado estivesse dizendo: presta atenção, tem alguma coisa aqui fora do lugar. Porque ao que tudo indica,
Noemi quer a coisa certa para a Ruth. Ela está se movimentando para que ela se case, mas através de meios errados, sexo pré-marital. Eu acho que o tempo prolongado lá em Moabe fez Noemi raciocinar como uma moabita. E, queridos irmãos, é desse jeitinho, nós sabemos que funciona com cada um de nós. Nós falamos com frequência sobre isso, é necessário repetir, porque quanto mais distantes nós ficamos do povo de Deus, do culto público, da devoção particular, mais facilmente nós adotamos os hábitos do mundo. Você sabe bem que a lente fica embaçada, que nós passamos a enxergar de modo errado, as coisas não ficam nítidas. Nós pensamos, nós raciocinamos, nós bolamos esses planos e quando falamos, às vezes nem percebemos, sai o que sai, como foi o caso de Noemi. É por isso que aos Coríntios Paulo escreveu: não se deixe enganar. As más conversações, leia-se, as más companhias, corrompem os bons costumes. Então você é crente, mas, sei lá, está envolvido com negócios ilícitos na sua empresa. Você é crente, mas fez vista grossa aquela manobra contábil. Você é crente, mas insiste em se comportar como uma ímpia nas resoluções de conflito dentro de casa, sempre interrompendo, levantando a voz, desprezando a outra parte. Você é crente, mas continua querendo dar aquele jeitinho errado para resolver as coisas. Irmão, talvez seja sinal de que você até saiu de Moabe, mas Moabe não saiu de você. Escute-me hoje, ó Noemi, voltar para casa de verdade não é apenas um trajeto geográfico. Não basta voltar para Belém de Judá, propriamente dito. Você precisa voltar espiritualmente, o seu coração precisa ser transformado. Moabe precisa sair de dentro de si. Porque a santificação é o despojar-se do velho homem, é tirar as vestes do antigo eu e se revestir do novo pensamento, comportamento. Efésios 4, Colossenses 3. Mas tudo bem, né? O exemplo do texto mostra que o estado de Ruth era delicado. A situação era crítica mesmo, e tudo bem. Noemi queria o bem de Ruth, estava apostando alto, tudo ou nada. Devemos dar os devidos descontos. Por outro lado, irmãos, são nesses momentos mais críticos que nós revelamos e até descobrimos onde está nosso coração. A verdade é que todos nós somos muito impulsivos para alcançar nossos objetivos. Nós ficamos cegos quando queremos atingir as nossas metas. Nós rapidamente montamos planos espalhafatosos, principalmente quando queremos alcançar a chamada felicidade. Tudo pela felicidade nós fazemos, porque as pessoas querem ser felizes. E me entenda, não há nada de errado com isso em si, porque a busca pela felicidade é a busca da vida mesmo. E eu creio que Deus nos criou para isso, Deus nos criou para a felicidade. Mas nós não seremos verdadeiramente felizes apenas com minutos de prazer na cama. Nós não seremos verdadeiramente felizes com dinheiro poupado em transações comerciais. Nós não seremos verdadeiramente felizes com aproveitar simples dos hobbies no dia a dia, não. A busca pela felicidade, super válida, tem que ser a busca pelo Redentor. Não por menos, a segunda confissão helvética, documento de 1566, chama Deus de a plenitude da felicidade. Porque o Senhor é felicidade plena, pura. Ele não é apenas um agente externo, um ser distinto de nós. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é a fonte de nossa realização particular. O fim supremo para o qual fomos criados é glorificar a Deus e gozar da felicidade dele para sempre.
É por isso, irmãos, que não há outro modo de fugir da depressão, do pecado, senão desfrutando do próprio Deus, o nosso Redentor. Mesmo em momento de crise, mesmo na fome, mesmo na pobreza, mesmo na solidão, como Jó, lembre-se de suas palavras: eu sei que o meu Redentor, o meu Goel, vive, e por fim se levantará sobre a terra. Porque a nossa felicidade não depende de estar solteiro ou casado. A nossa felicidade não depende de ter trabalho ou não ter trabalho. A nossa felicidade não depende de bens materiais, de sentimentos ou de coisa qualquer criada. A felicidade suprema está na presença de Deus. O Salmo 16 canta: Senhor, Tu me fizeste conhecer o caminho da vida. A alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Nós precisamos, todos nós, de um Redentor que nos traga felicidade. E é precisamente isso que Deus nos dá em Cristo Jesus. Em segundo lugar, irmãos, versos 6 a 15, nós também precisamos de um Redentor que nos traga proteção. Veja que após concordar com o plano de Noemi, Ruth, abre aspas, desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Mas como veremos, ela foi além. Ruth fechou as brechas para não deixar espaço algum para más interpretações. A gente olha para o texto e percebe que Boaz de fato estava no local imaginado. Em algum momento, depois de trabalhar, ele cessa a sua atividade e passa a celebrar no fim do dia. Coisa maravilhosa. O autor Eclesiastes que o diga como nós sabemos, não é verdade? Ele diz que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, é beber, é desfrutar do resultado de todo o seu esforço que é feito debaixo do sol. Boaz fez isso, tranquilo, terminando o dia de trabalho. Mas depois disso aí, versículo 7, quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Chegou a hora. Ruth, veja, ela aproximou-se sem ser notada, de fininho, descobriu os pés dele e deitou-se. Agora um breu e um silêncio tomam conta da cena. A tensão aumenta sobremaneira. Há quem diga que esse é o clímax do livro de Ruth. E agora, o que é que vai acontecer? No meio da noite, o homem acordou de repente. Porque o lençol, o cobertor, estava na altura do joelho. E a temperatura em Belém de Judá, na época da colheita da cevada, a primavera, beirava à noite seus 15 graus Celsius. Então Boaz, coitado, acordou tremendo de frio, ainda grogue do vinho. Ele se virou, diz o texto, e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Lembre-se que é noite, tempo dos juízes, numa escuridão, num lugar privado. O que é que você acha que deve ter passado pela cabeça dele? No susto, versículo 9, ele pergunta: quem é você? E recebe a resposta: eu sou sua serva Ruth. Pausemos rapidinho, porque esse é o ponto em que Ruth agora deve fechar o bico, não falar mais nada e esperar que Boaz tome a frente. Mas vamos pensar um pouco mais aqui. Quais são as chances, irmãos? Quais são as chances de Boaz acordar e no seu estado ainda zonzo, no escuro, sentindo o perfume, entender o que estava acontecendo, ignorando as peculiaridades da situação e passar do nada a dar orientações para Ruth como Noemi imaginou? Esse plano aí tem tudo para dar errado. Não está certo, não. O plano de Noemi não é dos melhores. Por isso, Ruth tem que dar um passo adiante. E ela o faz, para esclarecer
tudo que é necessário. Ela faz isso ao solicitá-lo em sequência: estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é Goel, redentor, resgatador. Calma aí, isso não é um convite à intimidade sexual, não. Por incrível que pareça, esse aqui é um pedido de casamento aos moldes antigos. Ruth está pedindo Boaz para casar-se com si, e ela faz muito bem. E ainda o Gideon, um comentarista, diz que, como era uma mulher de caráter, em vez de deixar a situação periculosamente ambígua, Ruth queria deixar as suas intenções claras desde o princípio. Porque o objetivo de Ruth, irmãos, entendam, era o compromisso do casamento e não uma única noite de paixão. Então, sim, Noemi bolou esse plano mirabolante como se fosse uma moabita. Mas Ruth agiu sendo, que de fato já era, uma israelita com fé no Senhor. Antes do compromisso com Noemi, havia o compromisso com Yahvé. Ela não queria seguir os caminhos de Moabe. Ela queria seguir os caminhos do Senhor. Mencione-se, contudo, que esse movimento, você já deve ter percebido, foi extremamente, mas extremamente contracultural. Se hoje já tem gente que olha meio torto para o que aconteceu, imagine naquela época. Pedido de casamento de uma mulher a um homem, de uma jovem a uma pessoa mais velha, de uma pobre a um rico, de uma moabita a um israelita, de uma trabalhadora rural a um proprietário da terra. Tente se colocar no lugar de Boaz, nesse instante aqui. Um desfecho favorável é impossível, certo? Errado, irmãos. Porque atrás das cortinas, a providência estava a todo vapor. É por isso que, em seguida, no versículo de número 10, Boaz lhe respondeu cheio de graça e admiração: o Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Boaz recebeu bem o movimento de Ruth, interpretou corretamente o que estava acontecendo ali e louvou a atitude da moça, até mesmo comparando com a primeira atitude, o primeiro gesto de bondade, dizendo: esse aqui foi maior do que aquele. O primeiro gesto de bondade, literalmente amor leal, foi quando Ruth decidiu trabalhar para o sustento de Noemi, assim impressionando Boaz quando foi aos campos pela primeira vez. Essa foi uma prova do amor leal, não de Ruth para com Boaz, ok? Desconstrua essa figura de casamento romântico aqui nesse texto, pelo menos por hora. Ruth tinha amor leal por Noemi. Esse foi um gesto de bondade. O segundo gesto de bondade é no pedido de casamento, maior do que o primeiro. Por quê? Porque quando Ruth pede Boaz em casamento, ela também está pensando no bem de Noemi. O amor leal de Ruth por Noemi se materializou em duas circunstâncias: com a doação de si mesma para o benefício da outra. Ok, pastor? Mas e quanto à resposta do pedido de casamento? Versículo 11, acompanhe. Agora, minha filha, não tenha medo, diz Boaz. Eu farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade, eu sou o redentor, eu sou o Goel. Mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui e de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, eu juro pelo nome do Senhor que a resgatarei. Mas deite-se aqui até de manhã. Certo? Isso aqui foi um sim ou foi um não? Irmãos, pode ser que Ruth tenha interpretado o que ouviu como um imenso balde de água fria nas suas expectativas. Ele comprometeu-se ou não? Nós não sabemos o que Ruth estava pensando. Mas sabemos que Boaz, à sua maneira, disse sim. Entenda, ele não estava se esquivando da responsabilidade, não. Apenas queria se certificar que o rito legal fosse seguido, pois havia um outro Goel,
um outro redentor até mais habilitado, um parente mais próximo. Se ele não quisesse, o hebraico diz literalmente, se ele não se comprazesse em resgatá-la, Boaz teria o maior prazer do mundo em casar-se com ela. São apenas poucas semanas desde que Ruth e Noemi chegaram de Moabe, mas já era o bastante para ele. Ela já era conhecida na cidade por ser virtuosa, mulher forte e guerreira, que escolheu seguir ao Senhor. Boaz, o Dom Juan de Judá, estava apaixonado por ela. Ele estava interessado na segurança de Ruth. Estava preocupado com a sua integridade física e moral. O texto vai nos dizer isso. Primeiramente, capítulo 2, versos 8 e 9. Nós já temos ciência que ele advertiu dos riscos que uma mulher estrangeira corria naquele tempo. Até mesmo em trabalhar durante o dia. Imagina a noite, onde eles se encontravam naquele instante. Ela tinha que dormir lá para fugir dos perigos. É por isso que no verso 14, ela ficou deitada aos pés dele até de manhã. Mas levantou-se, antes de clarear, para não ser reconhecida. Por quê? Diz o texto. Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Caso contrário, é lógico que conclusões precipitadas seriam tiradas disso aqui. Então Boaz se preocupa com a integridade física e a integridade moral de sua amada. E finalmente, antes de ir embora, ele se dirige a ela, mais uma vez, no versículo 15. Onde tem, por isso disse, leia simplesmente disse. Não há uma relação causal com o verso anterior. É apenas uma nova fala, em um novo momento dos dois. Traga-me o manto que você está usando e segure-o. O texto diz que ela o segurou. O homem, Boaz, despejou nele 6 medidas de cevada, ajudando a pôr sobre os ombros dela tudo isso. E depois ele voltou para a cidade. Nós estamos falando de um presentinho, tá? Dado por Boaz de aproximadamente 36 quilos, que aquela mulher carregou nos seus ombros. Eu não consigo levantar 20 quilos na academia, o que mostra de fato que Ruth é virtuosa, no sentido mais básico e original da palavra. Mulher forte e guerreira. Esta aqui é um exemplo para a feminilidade bíblica, minhas irmãs. Vocês devem aprender muito dela, pois Ruth é digna, como mulher virtuosa, de ser imitada. E com isso é lógico, eu não estou defendendo simplesmente que mulheres têm que fazer trabalhos de homens, ou que as mulheres têm que carregar a feira do carro para casa, não é isso não. Entenda, nós estamos falando sobre uma mulher que é exemplo nas Escrituras Sagradas. E nós temos medo, no tempo em que nós vivemos, de sermos confundidos como feministas, na guerra do sexos atual. Essa guerra, esse medo, nos impede de quebrar alguns paradigmas que a sociedade tenta colocar, conservadora, sobre as mulheres, que, no mínimo, são estranhos. Dizem e insistem por aí, as mulheres são sempre passivas, as mulheres são incapazes, as mulheres são fraquinhas. Eu pergunto em qual Bíblia isso é ensinado, porque na minha não é. Onde é que nós encaixamos Miriam, Zípora, Débora, Ruth, Maria, Isabel, Lídia e tantas outras mulheres? Essas mulheres, irmãos, como todas as outras, têm poder, têm capacidade, têm dignidade. O importante é canalizar esses atributos para o bem, respeitando, agora sim, as diferenças de papéis que Deus determina. Podemos expandir isso através do nosso texto, porque as mulheres podem usar o seu vigor, a sua força para o mal, assim como fazem também os homens em possibilidade. Um exemplo que talvez salte do texto é a possibilidade de usarem o sexo como meio de manipulação para conseguirem aquilo que querem
por meios errados. Escute, minha irmã, sobre isso. O sexo por manipulação, ele não é primo, não. É irmão do sexo sem compromisso, que você tanto condena para o seu filho adolescente. Se você anda fazendo isso dentro do seu casamento, hoje você precisa dizer não. Se arrepender de agir como uma moabita, com estratagemas, com sistemas errados que não glorificam a Deus e deixam de celebrar o sexo como o maior presente que Deus deu ao casal, para rebaixá-lo a uma mera ferramenta paupérrima para se alcançar objetivos egoístas. Mas se o seu caso é diferente disso, se de repente você, jovem, iniciou a intimidade sexual com seu namorado, junte-se a Ruth hoje também dizendo não. Não às pressões do mundo, da carne, do diabo, para romper os limites que Deus estabeleceu. Alguns dizem, pastor, difícil. Hormônios, pastor. É mesmo? Case-se, meu irmão. Ah, mas não é tão fácil assim, então organize a sua vida para se casar. Eu sou muito jovem, então não devia nem ter começado a namorar. Eu não tenho trabalho, não deveria ter começado a namorar. Organize a sua vida para não pecar contra o Senhor. Mas, por favor, não crie a ilusão de que o casamento vai resolver todos os seus problemas. Casamento não é evangelho não, irmão. Acorde. Casamento não é blindado coisa nenhuma. Casamento não está imune aos ataques do mal, não. Pelo contrário. É certo que o casamento é a principal instituição atacada pelo inimigo. Pressupõe isso aí. Por outro lado, também saiba que é por meio do casamento que Deus nos protege contra vários pecados. Egoísmo, individualismo, imoralidade sexual. Você precisa mudar no casamento. Nós precisamos dessa proteção. Assim como também precisamos proteger uns aos outros. E de maneira minimizada aqui, veja, uma das missões dos cônjuges é justamente proteger. Não é só o marido que protege a esposa, não. A esposa também precisa proteger o marido. No texto, Boaz está preocupado com a reputação de Ruth. Está preocupado com a sua integridade moral. Ele não quis que as pessoas ficassem pensando coisas erradas de sua amada. Mesmo que fossem coisas, meias verdades, incompletas. Que tal você aprender com isso aqui e parar de falar mal do seu marido publicamente por aí? E você também, marido, que tal ter mais cuidado com a caricatura que você desenha da sua esposa para os seus pais? Talvez você tenha culpa no fato de seus pais não gostarem de sua esposa. Porque se as notícias que chegam são apenas más, porque ele fez isso, ele fez aquilo, porque ela é assim, ela é assado, qual a impressão que você acha que vai ficar? Qual a conclusão que você acha que essas pessoas vão tomar, meus queridos irmãos? A impressão será horrível. Isso vale para você também, adolescente. Não há necessidade de expor as fraquezas dos seus pais e dos seus filhos sem motivo coerente. Precisamos nos proteger, porque todos nós estamos inseguros nesse mundo quebrado. Nós precisamos ter calma, respirar, fazer esforço para enxergar as qualidades também. Se tem algo que devemos compartilhar mais, são as virtudes. Fale de quanto sua esposa te abençoa, meu irmão. Fale do quanto o seu marido é uma bênção na sua vida, minha irmã. Compartilhe isso com mais frequência. Proteja a reputação do outro, porque todos temos virtudes e defeitos. Todos necessitamos de proteção nesse mundo inseguro. Nós necessitamos de um descanso, de um lar seguro para as nossas almas. E devemos achar isso no casamento. Mas e quanto à procura por candidatos ao casamento, pastor? Duas coisinhas bem rápidas aqui, me ouçam. Primeiro,
Queridos, não coloquemos obstáculos onde Deus não coloca. Se estamos fazendo isso, estamos agindo como Deus, e não somos deuses. Atenção às exigências irreais. Uma delas é quanto à diferença de idade entre os cônjuges. E aqui eu falo isso com muito cuidado, pedindo que você não banalize a minha fala, porque é lógico que existem exageros que apontam pecados nas diferenças de idade, e é lógico que também existem dificuldades advindas dessa disparidade, claro. Por outro lado, meus irmãos, não há imposição bíblica alguma de que os cônjuges tenham no máximo 5 ou 10 anos de diferença. Isso é algo cultural. Deus não está preocupado, não, se um tem 25 e outro 40. Deus não está preocupado se o namoro é à distância, por exemplo. Deus não está preocupado se um é rico, se outro é pobre, se um é branco, se outro é preto. Deus está preocupado se você vai se casar com um crente, meu irmão. Deus não está preocupado se a família do seu cônjuge é perfeita. Você também não deve estar preocupado com isso. Você deve olhar para a pessoa e se certificar de que ela crê em Jesus Cristo. Porque não existe candidato ao casamento perfeito. Na maioria das vezes, o erro é do jovem exigente mesmo. Mas em algumas poucas vezes, talvez seja dos pais, que ensinam errado, que exigem coisas dos seus filhos, que reprovam as suas escolhas sem justificativa bíblica. Cuidado com isso aqui, meus queridos irmãos. Segunda coisa, rapidinho, sejam intencionais. Sejam intencionais com as pessoas que vocês têm interesse. Homem, pare de enrolar. Seja direto. Ninguém gosta de muito nhen. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que você quer. Ninguém aguenta ficar nessa guerra fria do romance. Vai, não vai, quer, não quer. Seja direto, objetivo. Deixe de cortejo excessivo o tempo inteiro. Porque antes de ganhar a pessoa no elogio, você tem que ganhá-la com a sua firmeza, com o seu caráter, com aquilo que você quer. Então seja intencional, não precisa se esconder. Não precisa ter medo. Não, você já tem. Porte-se com decência, sendo íntegro e confie no Senhor para o que mais vier. Nós estamos meditando na seguinte mensagem: precisamos de um Redentor. Todos nós. Precisamos de um Redentor que nos traga felicidade. Precisamos de um Redentor que nos traga proteção. E por fim, versos 16 a 18, precisamos de um Redentor que nos traga esperança. Perceba que o final do capítulo 3 é muito parecido com o do capítulo 2. Ruth volta para casa a fim de atualizar Noemi das suas aventuras. O texto diz que quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Entenda, é muito provável que Noemi tenha passado a noite em claro, imaginando aí todos os desfechos possíveis para o seu plano mirabolante. O verso 14 nos diz que quando Ruth saiu lá dos campos de Boaz, a aurora, a primeira luz do dia, não tinha nem chegado. Mas ela fez a pergunta: como foi? E aí, me conte, me diga, estou esperando. E ao ouvir a pergunta, Ruth lhe contou, diz o texto, tudo, absolutamente tudo o que Boaz lhe tinha feito. Tintim por tintim. É interessante como as mulheres são diferentes dos homens no que tange a detalhes, não é verdade? Vez por outra eu volto para casa, depois de um compromisso de trabalho, um encontro com algum amigo, e minha esposa abre a porta perguntando: e aí, como foi? E eu respondo: foi bom, é isso, foi bom. Não me levem a mal, irmãos, sai quase que no automático. Eu vou contar o quê? Eu estive passando aí 10 dias de férias, voltei para a igreja quinta-feira para trabalhar, encontrei o pastor Renan, ele perguntou: e aí, como foi? Eu disse: foi bom, cara. E acabou, a gente trocou de assunto rapidinho. Mas ao contrário, não. Quando minha esposa volta para casa, não preciso nem perguntar. Eu vou saber o item que foi pedido no restaurante, o tema das conversas, a não ser que seja algo privado. Vou saber que a conta deu R$ 51,38. Detalhes.
tintim por tintim. Veja que Ruth contou todos eles para Noemi. E até acrescentou, viu? Verso número 17. Ele me deu essas 6 medidas de cevada, esses 36 quilos aqui, ó, porque estava preocupado de que eu retornasse para ti sem nada. Ele disse: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Foi um presente dado. E é lógico que Boaz queria abençoar Ruth, mas entenda, ele também tensionava que o favor alcançasse Noemi. Essa é uma evidência de que ele está muito disposto em ajudá-la nesse processo. Porque Boaz sabe muito bem que o casamento com Ruth vem com Noemi no pacote. E ele não se acovarda diante dessa situação, ele não fica com medo. Ele não recusa em agraciá-la, ele continua o fluxo da graça. Quanto a Noemi, nós já sabemos, uma mulher que sofreu muito na vida, muito por causa dos seus pecados também, mas tem mudado, ela tem progredido na fé. Capítulo 2, verso 20, ela acorda para a vida, quando reconhece Yahvé, o Senhor, como aquele que tem amor leal por si. Capítulo 3, verso 1, ela procura o bem dos outros. E agora, no versículo 18, que eu quero ler com vocês, ela nutre esperança que o Redentor solucione a situação dela e de Ruth. Abre aspas, disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, olha a fé dela, sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Lembre-se que o capítulo começa com Noemi dizendo que vai buscar um descanso, um lugar seguro para Ruth. E agora termina dizendo que Boaz não descansará enquanto não encontrar esse lugar seguro. A bola foi passada para Boaz. Ele recebeu a bola porque agora precisa dar o próximo passo, o passo determinante. Ele tem a incumbência da questão agora. E como veremos na semana que vem, Boaz resolveu o problema. Porque homem que é homem pode até não contar tudo de uma visita, mas ele resolve os problemas que tem em suas mãos. Esse aqui também é um exemplo muito importante de masculinidade bíblica, não é? Se Ruth é um exemplo para as mulheres, Boaz é um exemplo para os homens aqui. Gastemos um pouco de tempo também meditando nisso aqui, meus queridos irmãos, homens, olhem para mim. Resolvamos as coisas em nome de Jesus. Resolvamos o que Deus coloca em nossas mãos. Isso é ser homem. É o que Deus espera de nós. Eu não estou falando simplesmente de coisas pequenas, como trocar a lâmpada queimada do quarto, isso também. Eu estou falando de coisas críticas, quando a dívida acumula, quando as coisas inesperadas acontecem, quando desastres irrompem no nosso dia a dia, quando perdas significativas ocorrem, quando tudo está pegando fogo, irmãos, a bola é tocada para nós. E nem sempre nós temos a camisa 10, os mais habilidosos para resolver o problema. Nem sempre. Nem sempre nós vamos acertar, mas Deus espera que nós exerçamos a nossa liderança tomando decisões difíceis. Entenda, que caminho seguir? Do que abrir mão? Qual opção escolher? Em quem acreditar? Essas não são perguntas fáceis de serem respondidas, principalmente quando o furacão está ao nosso redor. Mas nós precisamos nos certificar de que vamos ter coragem para respondê-los. Não porque somos super-homens, não porque sabemos de tudo, nada disso. É por isso que é necessário ouvir bem, pensar bem. É necessário buscar conselho de amigos e conversar com a auxiliadora. E antes de tudo, buscar sabedoria na face de Deus. Joelho dobrado. Dependência, irmão. Às vezes não tem saída fácil, aparente não.
Sempre há coisa custosa para o lado direito ou para o lado esquerdo, mas depois de buscar a face de Deus, depois de nos prepararmos em dependência dEle, temos que resolver as coisas, sem murmuração. Temos que tomar decisões e sustentar. Essa coragem deve existir, irmão, principalmente porque ela é motivada pelo simples fato de que o maior de todos os problemas já foi resolvido. E não foi resolvido por nós, muito pelo contrário. A humanidade está caída, não temos forças para nos levantar. O obstáculo é imenso, o pecado que nos leva à condenação, nós não podemos vencê-lo sozinhos. Nós podemos até nos vestir, podemos até nos arrumar, podemos ter boa fama na praça da cidade, mas Deus conhece o coração da gente. Está todo mundo sujo diante de Deus. Não adianta não colocar um vestido. Não adianta não, querido irmão, perfume, sabonete, gravata. Nós não podemos nos maquiar diante de Deus. Ele nos conhece. E o pior de tudo, a situação mais crítica ainda, porque Romanos 3 nos diz que não há quem busque o bem. Não há nenhum que busque a redenção. Se dependesse de nós, a gente estava lá em Moabe, irmão. Se dependesse de nós, Moabe estava aqui ainda. Mas Deus nos amou. Esse amor assumiu a sua forma plena e total na figura de Jesus Cristo, Deus encarnado. Esse amor de Jesus Cristo, queridos irmãos, trouxe resgate para a nossa vida. Ele não veio apenas para a colheita da cevada. O seu amor o fez deixar os céus, os campos gloriosos da eternidade. Veio até aqui para os seus campos criados, mas em forma de servo. Ele veio como um bebê em Belém, sem abrigo, sem lugar seguro. Não havia nenhum Boaz para protegê-lo. Sabe por quê? Porque Ele é o melhor e verdadeiro Boaz. Ele é o que nos protege, o filho de Davi, o Messias bendito, o único Redentor, Goel, que cumpre tudo que nós precisamos. O único habilitado para nos resgatar. Ruth, Noemi, Boaz, eu e você todos precisamos desse Redentor. Apenas Ele é capaz, apenas Ele tem poder para nos redimir. Porque casamento não salva, irmão. Porque trabalho não salva. Porque lazer não salva. Porque igreja não salva. Papa não salva. Só há um Redentor e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque no pacto da redenção, a Trindade Santa, antes de tudo ser criado, decidiu que Deus buscaria um descanso para nós. Deus buscaria um lar seguro para o seu povo. Esse lugar seguro se chama Jesus, o noivo perfeito, Deus casamenteiro, que não descansará enquanto não nos levar, a sua noiva, a sua igreja, ao altar no dia do Senhor. Nós vamos nos casar com Jesus, irmãos. Não porque somos bons, não porque somos habilitados, nós somos atrapalhados. Nós estamos todos manchados. Nós vamos casar com Jesus porque Ele é o nosso Redentor. Porque Ele pagou o preço do nosso resgate com a sua própria vida. Porque o seu sangue foi derramado na cruz em nosso favor, para nos conferir felicidade, proteção e esperança para sempre. Medite nele, tenha gratidão a Ele e respondam com alegria no seu coração. Louvado seja o nosso Redentor. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, coloque-se diante de Deus, mais uma vez, em oração silenciosa e responsiva.